Senhor Jesus. Amém. Dentro da sequência, irmãos, aí eu vou finalizar aqui, tá bom? O próximo irmão que vier vai dar os avisos. Fiquem tranquilos. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, de fato, né? O Gustavo compartilhou sobre essa visão de Ezequiel ali. Esses quatro seres viventes, né? Com esses rostos. E um ponto que me marca e que eu quero me ater é exatamente esse ponto de servos. Né? Nós somos os servos do Senhor. Amém. E o Senhor quer contar conosco aqui nessa era. E esses servos, como o Diego também colocou aqui, esses servos são soldados. Né? Eles não têm vontade própria. Eu gosto de ficar no pé aqui do Jonathan, né? O Jonathan é o nosso soldado. Né? O soldado mesmo ali, né? Tá lá, né? O sonho dele é ser sargento, né? Mas no momento ele é soldado, né? Soldado não tem vontade própria, ele não tem nem mais casa, né? Ele é autorizado a ir para casa, né, Jonathan? Mas no dia que o comandante fala que ele tem que dormir lá, ele tem que dormir lá, né? Ou seja, porque ele é um servo ali naquele momento, um servo soldado. Ele pode ter uma missão, mas nós também, como esses servos e guerreiros do Senhor, nós também fomos incumbidos de uma missão. E nós temos que estar claros dessa missão. A gente não pode achar ou estar aqui somente no sentimento de que, eu gosto de estar lá. É porque lá o ambiente é refrigerado. No calor que a gente está passando, lá é melhor para eu ficar. Não é por conta disso. Não é porque eu gosto mais do irmão A, ou do irmão B, ou do irmão C. Mas eu estou ali porque eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, e é baseado nisso que eu quero permanecer. Porque o Senhor está me mostrando algo, mas Ele vai mostrar isso através de servos dEle, através da sua palavra. E nós vivemos hoje tempos em que você pode ver aí um mundo de palavra, um mundo de muitos bons faladores, pregadores, mas isso não pode também ser uma distração para nós. O que o Senhor está nos mostrando e o que o Senhor está nos colocando hoje é algo que é para me tirar do sofá, é para me levar a agir, é para me levar a servir. Hoje quem tem uma boa TV, uma boa internet e um YouTube ali na TV, ele pode ficar ali do sofá assistindo boas mensagens. Eu falei semana passada, aqui semana atrasada, não sei, você pode até mesmo comer pipoca assistindo uma boa mensagem. Mas não é esse o objetivo. O que a palavra nos encoraja? Lá em 2 Timóteo 1,13, Paulo já advertia Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mas nós temos que manter o padrão das sãs palavras. E nós temos recebido muito conteúdo de palavra, muita direção, através da palavra profética. E essa direção que nós temos recebido é um padrão de sãs palavras. Aí no capítulo 4, versículo 13 em diante fala: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nós não estamos aqui porque a gente está com aquela coceirinha no ouvido. Puxa, eu preciso de uma palavra X, de acordo com a minha necessidade, tal. A palavra que tem chegado até nós, irmãos, é uma palavra que vem sim suprir a nossa necessidade, mas também vem suprir a necessidade de Deus, porque Deus quer contar conosco nessa era. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, as sãs palavras, a palavra profética, é sempre para nos levar a termos uma atitude. Não é para nós ficarmos na passividade, mas é para nós termos atitude. A palavra vai sempre nos motivar
vai sempre nos impulsionar a fazer algo. A fazer o quê? A vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, eu tenho certeza, irmãos, não é que nós fiquemos em nossas casas, parados, deitados, ou ali sentados em nosso sofá confortável. Não. É para nos levar a agir. Se não fosse dessa forma, irmãos, não existiria a parábola dos talentos, lá em Mateus 25. O que é a parábola dos talentos? O Senhor entregou um talento para cada um, mas com uma missão, de multiplicar. Não era para ficar enterrado, mas é para multiplicar. E por último aqui em Tito 1,10 fala: porque existem muitos insubordinados, parodores frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não estamos aqui por torpe ganância. Não tem ninguém querendo buscar, como o Gustavo frisou aqui, fama, ou proveito, ou simplesmente riquezas. Mas quem serve, serve com o coração de ver e perceber. Eu não estou aqui para aparecer, mas eu estou aqui para servir. Nessa festa, nesse casamento, eu quero ser esse garçom, que está ali com o coração disposto a servir e dar o meu melhor, servir com excelência e com entusiasmo ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 15, conclui esse sentimento. A partir do 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a nossa vida aqui como servo não é mais para viver para si mesmo, mas é para viver para o Senhor. Ó Senhor Jesus, vocês querem viver para o Senhor? Viver de acordo com a vontade do Senhor? Essa semana, nos pontos que nós tocamos, durante a última mensagem da palavra profética que nós recebemos, a mensagem 23, lá na quarta-feira, no ponto da imersão, resume todo o sentimento e encargo daquilo que nós temos desfrutado nesses últimos tempos. Fala assim: hoje temos um só objetivo: edificar a igreja, a fim de entrar na boa terra, o reino. Então, o que tem que ficar inculcado, irmãos, em nós? Qual é o nosso objetivo? Edificar a igreja. Nós temos um objetivo: edificar a igreja. Essa visão, irmãos, a gente pode vê-la lá em Gênesis 28, quando o Senhor apareceu ali para Jacó, através daquele sonho. Ó Senhor Jesus, no versículo 12 de Gênesis 28, fala: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele dizia: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. Até que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E aí Deus foi falando, até que no versículo 16, Jacó despertou. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então o Senhor mostrou para ele algo. Mostrou para ele ali essa visão, essa escada, e os anjos de Deus subindo e descendo. Ó Senhor Jesus, ele viu ali então a casa de Deus. Lá em João 1, no Evangelho de João, ó Senhor Jesus, amém? O versículo 51, e acrescentou:
em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual que era a visão de Jacó lá? Ele viu uma escada, e os anjos de Deus subindo e descendo. Agora aqui fica completo. Quem é a escada? É o próprio Senhor. E o Senhor quer fazer essa conexão. Só que lá para a gente não voltar lá em Gênesis, depois que Jacó viu que aquilo era a casa de Deus, ele teve uma atitude. Ele então erigiu um altar e deu o nome daquele lugar de Betel. O que ele primeiramente fez ali? Ele viu que aquilo era a casa de Deus, então ele edificou uma coluna, usando essas pedras. Então quando nós vemos aqui, irmãos, que o nosso objetivo é edificar a igreja, nós temos que primeiramente aqui perceber algo. Eu preciso ter uma atitude. Eu tenho que despertar e perceber que essa casa precisa ser edificada. Agora, o que é essa casa? Essa casa é a igreja. Eu não vou ler aqui, mas lá em 1 Timóteo 3,15 fala que Paulo deu as recomendações falando como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então, por isso que nós hoje estamos edificando a igreja, que é a casa de Deus. Mas eu preciso ter atitude. Não posso ficar passivo, não posso ficar somente acompanhando, olhando de longe, criticando. Eu tenho que ter o sentimento, como foi o sentimento aqui de Filipe e Natanael, nessa porção aqui de João 1. Filipe foi falar com Natanael. Natanael, a princípio, criticou. O coração dele foi de crítica. Pode vir alguma coisa? Pode sair profeta de Nazaré? Porque o nosso homem natural, ele é crítico. Ele é racional. Ele é lógico. Mas o sentimento que o Senhor quer nos dar é um sentimento de simplicidade. O homem natural, complicado, ele critica. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas qual foi a resposta de Filipe? Ele podia muito bem argumentar, mas ele foi simples. Vem e vê. Vem e vê. Vamos falar uns para os outros. Amém? Mas é ver o quê? Ver o Senhor. E Natanael nesse momento foi simples e obedeceu. E foi submisso àquele chamado daquele momento. Irmãos, sejamos obedientes ao chamado do Senhor. Larguemos toda a nossa complicação. Sejamos simples e obedeçamos o Senhor, o chamado do Senhor. Ó Senhor Jesus. É por isso que hoje está se dando muita ênfase para os nossos jovens e adolescentes. Porque na simplicidade deles, o que é? Vem e vê. Eu também quero desfrutar desse Senhor. Eu também quero desfrutar dessa palavra. Eu também quero desfrutar desse ambiente. O que o Senhor está proporcionando hoje é um ambiente de salvação. Um ambiente onde nossos meninas estão sendo guardados, desfrutando da palavra do Senhor, desfrutando da imersão, mergulhando na palavra. Vai perguntar para ele qual que é o nosso objetivo. Às vezes pode ser que uns fiquem aí, puxa, não, mas tem objetivo? Tem objetivo. O nosso objetivo é edificar a igreja. Mas edificar a igreja para quê? Como o Diego bem frisou aqui, para nós entrarmos na boa terra. E por que aquele povo lá do Antigo Testamento não entrou na boa terra? Nós acabamos de ler lá em Hebreus. Porque foram incrédulos, desobedientes. Lá em Hebreus 4, só para complementar esse sentimento, Hebreus 4 é nos encorajado no versículo 11.
Olha só essa palavra, irmãos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ó Senhor Jesus, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Nós precisamos nos esforçar. Agora nós precisamos ter atitude. Por isso que não tem como ficar na passividade. Tem que haver atitude da nossa parte. É por isso que nós temos a palavra profética, irmãos, que é a palavra de direção. É uma palavra que nos conduz. É uma palavra que nos mostra como nós devemos fazer, o que devemos fazer nos tempos atuais. Muitos cristãos sabem da volta do Senhor. É uma verdade para nós. Todos nós cremos que o Senhor vai voltar. É ou não é verdade? Isso está guardado no nosso coração. Mas só que a palavra também fala o quê? Vigiai. Porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Aí você pode se perguntar, vigiar. Mas então como que eu vou vigiar? Aí pergunta, irmão, será se vigiar é só no momento que nós estamos nas nossas reuniões? Só no momento que nós estamos nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos? Eu pergunto, como é que você tem vigiado durante o dia, todos os dias da sua semana? Como você tem levado a sua família a vigiar? É por isso que nós temos a palavra de direção. Porque ela vai nos indicando como nós devemos andar nesse momento. Como é andar em um estado vigilante. É por isso que nós precisamos da palavra, irmãos. É por isso que nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos mergulhar nessa palavra. É por isso que tem que fazer imersão todos os dias. Mergulhar na palavra. Ah, irmão, mas eu oro. Tá, mas você, o tempo que você está acordado, você está orando? O tempo todo? Ah, irmãos, me perdoem. Mas eu posso dizer que eu duvido. Porque nós somos o tempo todo cercados de muitas distrações. A gente está ouvindo muita coisa. A gente está vendo muita coisa. A gente está tocando em muitas coisas que vêm para nos distrair. É por isso que a gente precisa mergulhar na palavra, para que algo fique inculcado e essa palavra, ela fique ali na minha mente, ela tome conta da minha mente. Filipenses 4. Ó Senhor Jesus. Filipenses 4. Finalmente, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os nossos pensamentos são o tempo todo bombardeados. Muitas preocupações, muitos afazeres. Como aquela palavra que muitos usam hoje, que eu costumo às vezes criticar, mas a gente usa. É muita correria. É correria para lá, correria para lá, leva menino para a escola, busca menino na escola. Vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para o estudo, volta do estudo. Tem que pagar a conta, chega o final do mês. Sobra dia, falta dinheiro. Muito dificilmente sobra dinheiro. Aí no final não consigo ofertar, não consigo orar, não consigo desfrutar da palavra. Aí, irmão, não consegue viver um estado de vigilância. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso que é uma guerra constante. Se a gente não for ousado e perceber que nós estamos num campo de batalha, a gente vai ser todos os dias vencido pelo inimigo. Lá em 1 Pedro, o Gustavo falou aqui, que nós temos que ser como leões, porque se a gente não for como leão, o inimigo também, ele vai se colocar como leão, para nos devorar. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é tempo de sermos sóbrios e vigilantes. Nós estamos numa guerra, irmãos. Se a gente baixar a guarda, o inimigo se aproveita. Ele toma o nosso tempo, a gente acaba desperdiçando tempo,
ocupado com as nossas coisas, distraído com as nossas coisas, e acha que fazer uma leitura superficial e fazer uma oração rápida durante o dia é suficiente. Não é. É por isso que nós temos essa palavra, irmãos. Muitos jovens aí que têm ido à rua, e eu já experienciei isso, e o sentimento é que muitos irmãos possam experienciar isso. Você pega um ponto da palavra da imersão, geralmente 4 pontos. Você pode ler ele de uma vez. Lê os 4 pontos, você lê esses 4 pontos aqui em menos de 1 minuto. Mas o sentimento é de nós mergulharmos. Oh, Senhor Jesus. Lá na quarta-feira falou assim, né? Há muitos inimigos ao nosso redor querendo nos destruir. Estamos estabelecendo o reino de Cristo no meio do terreno do adversário. Há uma guerra de reino sendo travada. Portanto, somos povo de Deus, mas também um exército. Aí você vai pensando, e isso vai ocupando o seu pensamento. Senhor, eu sou teu povo, mas eu também sou teu exército. Senhor, eu sou o teu povo, mas eu também faço parte do teu exército. Então eu estou ali trabalhando. Senhor Jesus, eu paro. Senhor, eu não quero me esquecer que eu sou teu povo, mas eu também sou teu exército. Eu confesso para os irmãos, a gente fica ali tão antenado, aí vai para a reunião, né, do trabalho, sai da reunião do trabalho e tal, e pressão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quando eu vejo, o tempo voou. O tempo demora a passar para quem está ocioso. Quem está sem pega um voo de Brasília para Porto Velho, sem sono, sem ter o que ler, sem ter o que fazer. 2h50 sentado. Essas 2h50 vão ser uma eternidade, porque você não tem o que fazer. Não tem nada ali. Aí junta com medo do avião, aí você ainda fica mais apavorado ali. É bom que vai orando, né? Senhor Jesus, guarda o avião, Senhor, guarda, Senhor Jesus. Né? Mas o tempo demora. Agora o inimigo ocupa tanto o nosso tempo, que quando você vê, o dia passou. Eu estava vendo o Natal já fazendo planos da semana dele, de trabalho, né? Diz que tem um tanto de mandados para cumprir. 200, né, Natal? Ó Senhor Jesus. Vamos orar por ele, para o tempo dele não ser consumido, né? Pelo trabalho. Né? Mas aí, irmãos, é onde a gente precisa da palavra e precisa uns dos outros. Está encorajando uns aos outros. Aí você vai lembrar do dia ali, rapaz. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Vou mandar uma mensagem lá para o Rafael, lá em Vilhena. Rafael, lembra-te, Rafael, que tu é povo de Deus. Hoje você faz parte do exército de Deus. Sabia disso, Rafael? Ó Senhor Jesus. Aí ele fica encorajado com aquilo. Aí ele já fala para a esposa já fala para a amiga do trabalho. E assim, irmãos, nós vamos sendo guardados pela palavra. Nós vamos orando uns pelos outros. E assim nós vamos sendo edificados. E assim nós vamos mantendo o estado de vigilância. E nós vamos conquistando o território do inimigo. E essa guerra vai sendo vencida, dia a dia. É por isso que a gente faz os gritos de guerra, é para nos empoderar, é para nos encher da palavra, para nos encher de ousadia, para quando nós falarmos para as pessoas do Senhor, nós falarmos com ousadia. Eu não falei para a equipe dos meninos, a gente estava hoje lá, eu fui lá no mercado comprar água, né? Aí eu fiz algo que eu nunca tinha feito sozinho. Eu aproveitei a oportunidade, a mulher olhou, falou, meu filho, me ajuda a pegar o macarrão que ela queria, estava lá em cima. Aí eu fui lá ajudar ela a pegar. Eu falei, mas agora eu preciso orar por você. Né? Aí eu orei por elas, ficaram alegres, mas me arrependi de uma coisa, que na hora eu estava sem kit, eu fui só com dinheiro. Pode isso, Nilton? Orei por elas ali. Sabe, irmãos, porque a nossa vida a gente vai percebendo que a gente precisa também levar esse conteúdo da palavra para mais pessoas. Porque o nosso mais excelente serviço é falar do Senhor para as pessoas. É anunciar esse evangelho em toda a terra habitada. É por isso que nós pregamos o evangelho. É por isso que nós oramos pelas pessoas.
É por isso que nós temos o encargo de deixar o livro na mão das pessoas. Porque a gente sabe que pode ser que ela não leia, mas alguém vai tocar nessa palavra. E nós sabemos que ali tem a palavra do reino, a palavra profética, que vai levar essa pessoa a perceber que não basta somente crer, mas ela também precisa fazer parte do exército do Senhor, para edificar a sua igreja e assim avançar com o Senhor. Então, irmão, vamos nos levantar para servir. Quer ser edificado? Se levanta para servir. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero me apresentar. A gente cantou um hino aqui que a rua é a cura, né? Mas no refrão fala, né? No estrofe fala, né? De nós nos apresentarmos ao Senhor. As pessoas podem até questionar: mas a rua é a cura? Como assim a rua é a cura? Para muitos, o fato de estar indo às ruas pregar o evangelho está sendo cura para elas. O Senhor está agindo e está transformando a vida dessas pessoas à medida que elas vão para as ruas para anunciar essa palavra, para orar pelas pessoas. E à medida que elas oram pelas pessoas, elas também vão sendo curadas. O comportor passa o dia na rua, ele perde a conta de quantas vezes ele ora durante o dia. Se ele contata 100 pessoas, as 100 pessoas aceitam a oração, são 100 orações sendo feitas. O final do dia, irmãos, é alegria. Hoje, na hora que nós chegamos aqui à tarde para o almoço, irmãos, todo mundo alegre, todo mundo com alegria. Mas por quê? Ganharam dinheiro? Não. Ficaram mais bonitas? Sim. Porque chegaram mais cheias do Senhor. Chegaram alegres, espontâneos. Porque tinham anunciado a palavra do Senhor. E isso que é servir ao Senhor. Mas lembre-se que esse serviço vai indo além. À medida que as pessoas vão chegando, eu preciso ir agregando, eu preciso ir cuidando. Aí eu vou ter que me dispor. Alguém vai ter que servir preparando o ambiente para ela, não é verdade? É por isso que eu vou servir com alegria, com entusiasmo e vou servir com excelência. O irmão Pedro hoje falou novamente aqui do esplâncno. O que é? É servir com os entranháveis afetos de misericórdia, o sentimento mais profundo do nosso coração. Eu quero servir ao meu irmão, eu quero servir as pessoas que o Senhor tem me colocado, que o Senhor tem me responsabilizado. Não tem como eu servir, dizer que eu amo o Senhor do sofá da minha casa. A palavra é clara: tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, amar o Senhor é servir os irmãos. E à medida que nós vamos servindo, nós vamos crescendo, nós vamos sendo aperfeiçoados, e assim nós vamos sendo edificados. Ó Senhor Jesus! Mas eu não vou servir de qualquer maneira. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero fazer aquilo com amor ao Senhor. A gente citou exemplo aqui, irmãos, para concluir. O Senhor está nos dando hoje a casa de adolescentes, que é esse ambiente. Ambiente, o que é a casa de adolescentes? É um ambiente, é uma mini esfera de SEAP, onde esses meninos vêm, eles louvam, eles fazem gritos de guerra, mas eles vão para a palavra, transcrevem a palavra, desfrutam, compartilham uns com os outros, se enchem da palavra, mas também são jovens, adolescentes, eles querem brincar. Mas o mais rico é que eles estão brincando, estão crescendo entre eles. O vínculo deles está sendo com os irmãos, está sendo com outros adolescentes na igreja. E o mais rico que estão trazendo outros para essa esfera. E aqui eles estão sendo cuidados. Só que daí, precisa que alguém observe eles. Não tem como eu lá de casa ficar lá: não, vai lá meninos, fiquem lá. Eu tenho que estar lá para fazer, para ajudar, para monitorar. Porque também tem que levá-los a servir. O banheiro tem que ser limpo, a cozinha tem que ser limpa. E assim eles vão sendo aperfeiçoados, porque vão servindo. Aí vem irmãos para fazer a comida para eles. Estão servindo, fazendo com alegria. Aí tem irmãos que estão ofertando. Porque a meninada, se tem uma coisa que eles fazem, além de muita imersão, grito de guerra, é comer bastante. Mas a comida vai aparecer assim do nada? Não. Aí tem irmão oferta,
outros cozinham, aí vão lá e lavam. E tudo isso, irmãos, está gerando uma esfera, um ambiente, onde nós vamos servindo uns aos outros, e vamos mantendo mais tempo, o máximo de tempo, junto com os irmãos. Irmãos, vamos trabalhar forte. Vamos trabalhar forte, para que cada vez isso se torne mais realidade da nossa vida. Encorajamos a Aninha, lá no Pequeno. O Pequeno está morando lá na fazenda, lá no Triunfo. Falei, Aninha, agora você tem a missão, Aninha. Quer convidar suas amiguinhas para levar para casa lá e dar trabalho para o seu pai e para sua mãe. Casa adolescente no Triunfo, porque senão o Pequeno e a Karina vão ficar no sofá, assistindo as transmissões. Não, eles têm que começar a agir ali, e cuidando dos pequenos, levando a palavra para eles. O pequeno cuidando dos pequenos. E aí? É ou não é de Deus? Mas quem que vai dar esse passo? A Aninha, que é a filhinha deles de 9 anos. Convidando as amiguinhas. Algo borbulha no coração dela. Ela quer atrair mais crianças para esse ambiente. A gente vai dizer não? Ah, filha, não traz não porque vai dar trabalho. Irmãos, o Senhor quer ocupar cada um de nós. Se você não quer ter trabalho, então tem alguma coisa errada aí. Porque o Senhor quer te dar trabalho. Se você quer ser edificado, a casa de Deus, você tem que se apresentar, Senhor, eis-me aqui. O Salomito e a Mariana vieram lá de Brasília, foram com a Ariquemes, né, pensando que era para estudar. Não, o Senhor deu trabalho para eles. Tem que cuidar dos adolescentes que tem lá em Ariquemes também. Olha lá a Mirelle do lado deles ali, ó. Tiveram que adotar a Mirelle agora, né? Aí tem kit lá com eles também para semear. Deixaram lá, né, Salomito? Fazer o quê, né? Tem que semear agora. Porque, irmãos, o Senhor quer nos levar a sair do nosso comodismo. Vamos nos apresentar ao Senhor? Vamos falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero ofertar. Senhor, eu não quero ficar parado, mas eu quero que tudo isso, eu quero cooperar, Senhor, para que tudo isso possa estar ocorrendo no nosso meio. A demanda está vindo, irmãos, os adolescentes estão chegando. A gente precisa criar os meios. Esse dia nós tivemos que comprar 10 colchões. Aí o irmão se apresentou, irmão, tem um cartão de crédito aqui, dá de parcelar em tantas vezes. Agora todo mês ele tem que orar para ser paga a parcela no cartão dele. Esse irmão tem que orar mais ou não tem? Ó Senhor Jesus. Mas por outro lado tem irmãos ofertando. Irmão, vai ter casa de adolescente semana que vem, tem que fazer comida para a meninada. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tem que buscar os irmãos lá na Zona Leste. Né, Nilton? Amanhã tem que buscar os irmãos lá na Zona Leste para reunião. Porque eles precisam de transporte. Irmão, não tem transporte tão fácil aqui assim. O aplicativo pode ser caro, né, Diego? O Diego é motorista de aplicativo. Na hora que ele simula pra gente, Senhor Jesus, é caro o negócio, né? Nossa, Senhor Jesus. Mas a igreja disponibilizou o serviço de transporte para os santos. Mas o Diego não fica triste não, né, Diego? Porque sabe que é para trazer os irmãos para a esfera celestial. Irmãos, vamos nos apresentar ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Que tal ficarmos de pé? Ó Senhor Jesus. Amém. Que tal você orar com o irmão do seu lado aí? E falar, Senhor, né, fala o nome dele, Senhor, que fulano, que o irmão possa te servir mais e com excelência. Senhor, que mais irmãos possam ofertar e que possamos mergulhar mais nessa palavra. Oh, Senhor Jesus.